Olá, Sônia Blota, muito bom dia a todos. Eu trago como destaque aqui o fato de que o governo Lula perdeu o comando da CPMI, da CPI mista, para investigar aquela roubalheira aos aposentados do INSS, perdeu no voto, mas está tentando controlar de outra forma, utilizando-se dos antigos recursos, conhecidos recursos da chamada velha política. Por exemplo, o governo Lula liberou o pagamento de mais de 200 milhões de reais em emendas parlamentares para deputados e senadores que integram a CPI, os titulares, né? A gente só verificou assim, checou cada um dos titulares para verificar exatamente essa distribuição. Esse dinheiro todo foi distribuído somente no mês de agosto, que é exatamente o mês quando estava prevista a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Todo esse levantamento indica, não é, que ou leva em conta o fornecedor, quando o fornecedor ou o prestador de serviço ao Estado, ao governo, recebeu efetivamente o dinheiro. Ou então quando o valor já está na forma de emenda. Emenda digamos, é como se tivesse o emenda empenhada, né? É uma espécie de cheques, é um cheque ao portador, digamos assim. Não foi pago, mas está lá com o cheque na mão para pagar. É basicamente isso. No total, mais de 200 milhões de reais. Bom, o fato é que essas emendas representam uma divisão do seguinte, desses 200 e poucos milhões de reais. Foram 113,7 milhões de reais para pagas efetivamente, né? O dinheiro liberado saiu do cofre, saiu dos cofres públicos, e outras emendas empenhadas, que são aqueles checões, né? 90,8 milhões. No total ali dá um pouco mais de 200 milhões de reais. Só tem um caso de deputado, de parlamentar da CPMI que não recebeu um único centavo. Tem um caso raríssimo, né? Exatamente da deputada que propôs a CPMI. Não é engraçado? Quem mandou propor, né, aí foi punida sem a liberação de nenhum centavo de suas emendas parlamentares. Eu me refiro à deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso. Mas teve senador do PL, do Distrito Federal, aliás, recordista na apresentação de requerimentos na CPMI, o senador Isalci, que foi quem mais recebeu dinheiro. Não deixou também de receber dinheiro de emendas parlamentares a bancada do PDT, exatamente o partido que comandava o Ministério da Previdência quando se deu o roubo aos aposentados. Comandava na ocasião e continua no comando da CPMI, da Previdência, né? Do INSS e do Ministério da Previdência de uma maneira geral. Só o PDT recebeu, os três parlamentares do PDT na CPMI receberam 18,1 milhões de reais em emendas parlamentares. Não é estranho, né? Vai começar a investigação e o governo então vai molhando a mão dos deputados. É uma coisa que de fato deveria merecer, no mínimo, uma investigação, mas esse tipo de emenda, de liberação de emenda, jamais será investigado pelo Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, a gente percebe mudanças, sinais, né, na CPMI que, de fato, preocupam aquelas pessoas que acreditam ainda ou acreditavam numa investigação rigorosa do roubo aos aposentados e pensionistas, que é exatamente um acordo, um conchavo que foi feito a portas fechadas entre parlamentares de oposição e do governo. E a decisão que eles tomaram, as decisões foram as piores possíveis. Começa pelo fato de que eles resolveram, então, delimitar. Ouça isso entre aspas. Delimitar a convocação ou o convite de sindicalistas picaretas, esses vigaristas que tomaram o dinheiro dos aposentados. Não só os sindicalistas, como também os proprietários, donos, né, controladores de associações de supostos benefícios, né, para aposentados e pensionistas. Essa gente toda simplesmente não vai ser convocada por enquanto. A alegação é de que, olha, veja bem, é preciso ter provas para convocar. Bom, o governo, quando pressionou a oposição para evitar a convocação desses que são os principais, os grandes suspeitos pelo roubo, para proteger, para blindar Frei Chico, que é um deles, né?
é um dos sindicalistas envolvidos nisso, ou pelo menos a entidade da qual ele é dirigente foi das mais beneficiadas pelo roubo aos aposentados. O presidente da CPI chegou assim, né, falando grosso, já está dizendo ali, veja bem, tem que ter prova para convocar, tem que ter prova para convocar. Quer dizer, a investigação, na verdade, busca provas, né? Se fosse assim, então para que investigação, né? Enfim, o fato é que os sindicalistas, portanto, estão blindados e também eles fizeram um acordo, no mínimo curioso, para uma comissão que pretende investigar a fundo, ou foi criada para isso, né? Esse roubo no INSS. O acordão, esse conchavo, prevê que só haverá votação de requerimentos de convocação em bloco, né? Vai pegar lá 30, 40, 35, que é a média por sessão, e aprovam ou rejeitam aquele bloco de requerimentos. E isso só será aprovado, esses requerimentos só serão aprovados mediante acordo entre os líderes de ambas as bancadas. Ou seja, a pizza, o odor de pizza, aquele odor de pizza estragada, já começa a ser percebido na CPMI do INSS. Veja só, vamos ouvir só a fala do senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, um dos mais ativos líderes de oposição. Veja como mudou o discurso dele em relação à investigação da CPMI. Veja como ele ficou mais cuidadoso. Então a gente está falando de 41 entidades, né? Então, na hora em que houver o convite ou a convocação, isso, para que os presidentes de entidades estejam presentes, é importante que todos eles sejam convidados ou convocados, né? Você vê, né? Já não é convocação, é convite. Minha gente, estamos falando, né, de suspeitos de haverem roubado os velhinhos do INSS, né? Na verdade, a CPMI começa de maneira errada, né? Porque, afinal de contas, ignora um daqueles princípios básicos de qualquer investigação de corrupção, né? Que é seguir o dinheiro. Como dizem os americanos, follow the money. E simplesmente os integrantes da CPMI, não sei se em razão das emendas, eu não sei qual o poder de fogo dos governistas, nem qual as fragilidades da oposição. O fato é que as emendas e mais esse conchavo mostram que, olha, é bom começar a se preparar para uma enorme e mal cheirosa pizza servida na CPMI do INSS. Agora nós voltamos a São Paulo.